Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez o segundo vídeo sobre a introdução sobre o Evangelho de Mateus, reafirmando mais uma vez o intuito do meu livro não é esses aspectos mais de contexto. Assim, é importante esses contextos que eu vou apresentar para a gente poder entender cada citação bíblica. Mas o foco do meu livro, e como eu disse no vídeo passado, já está escrito, estou só fazendo uma revisão do conteúdo, é apresentar, fazer análise de versículo por versículo, os 1071 versículos presentes no Evangelho de Mateus. Eu falo 1071, mas eu sei que em algumas Bíblias tem um pouquinho menos, né? São 3 versículos a menos. Não o conteúdo, mas os versículos. No próximo vídeo, na próxima semana, eu comento um pouquinho sobre capítulos e versículos, como é que eles estão organizados, certo? Então hoje eu vou falar sobre a questão da redação do Evangelho de Mateus, qual foi a fonte que Mateus se utilizou para escrever o seu Evangelho. Também vou falar sobre a estrutura política da época em Israel, em Jerusalém, principalmente na Judéia e na Galileia. Falar também sobre o templo, certo? Como a estrutura de poder, né, religioso da época, e os grupos religiosos presentes na época, que boa parte dos evangelhos se desenvolvem a partir desses confrontos entre Jesus e os grupos religiosos da época, ok? Então é isso, espero que vocês fiquem até o final, assistam o vídeo até o final, comente, compartilhe, dê o like isso é muito importante para mim, e eu quero aproveitar e agradecer aos 60 seguidores que eu tenho no meu canal. Não é 60 mil não, 60, certo? Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas sou muito grato a cada um de vocês que contribui cada vez mais para que meu canal cresça, que o meu intuito é muito mais poder compartilhar com vocês aquilo que eu estudo sobre a Bíblia, em especial nesse caso aqui, e que possa ser útil para quem deseja se aprofundar um pouco mais nos escritos da Bíblia. Ok, pessoal? Então vamos lá. Sim, também quem quiser também adquirir o meu romance, o romance, Paixões Proibidas e um Cenarista, também pode entrar em contato no meu Instagram, Gilberto Pedrosa. Então pessoal, vamos lá. Primeira coisa, a redação do Evangelho de Mateus. Qual foi a fonte em que Mateus se inspirou, ou qual foi a fonte que Mateus se utilizou, que o evangelista do Evangelho de Mateus se utilizou para escrever o seu Evangelho? Então, é claro que o que eu vou apresentar são teorias, e aí eu não quero mexer com fé de ninguém. Cada um tem a sua liberdade de fazer suas opções, certo? Eu vou apresentar aqui algumas teorias que no meio acadêmico se estuda, certo? E eu acredito que em alguns cursos bíblicos também vocês estudam isso, certo? Então, basicamente, eu apresentar aqui 3 fontes, quer dizer, 3 possibilidades. A primeira é a fonte oral. O que seria a fonte oral? Seria que os evangelistas teriam, dentro da sua própria comunidade, em cada comunidade, recebido isso de forma oral. Jesus disse uma coisa, os apóstolos prosseguiram, as comunidades foram se organizando, dizendo um para o outro, e aí chegou o autor do Evangelho de Mateus, e dos outros também, e resolveram escrever. Então essa é a teoria oral. Claro que embora seja um pouco divulgado isso em algumas igrejas, que algumas pessoas que frequentam a igreja compartilham um pouco dessa ideia, mas é claro que na minha visão e na visão de muitos estudiosos, essa teoria também não é muito sólida. Por quê? Porque seria muito difícil que várias pessoas espalhadas por ambientes diversos repetisse as mesmas palavras de Jesus
e mais do que isso, repetisse as palavras envolvendo a cena como inteiro, a estrutura como um todo, né? Então seria muito difícil alguém ter uma memória tão forte assim, que em comunidades diferentes, diversas, elas conservassem as mesmas palavras e espalhado entre os 3 evangelhos. Então essa teoria não se sustenta muito por esse motivo. A segunda seria a documentação múltipla. O que seria essa ideia da documentação múltipla? Seria a ideia de que teria um texto longo, extenso, já escrito, certo? E aí cada evangelista se utilizou dessa fonte, desse texto já escrito, e aí cada um escreveu o seu evangelho, se utilizando daquilo que cada um achou mais importante. Essa teoria também, essa ideia também é um pouco falha. Por quê? Primeiramente porque não se tem esse texto, né? Não se tem esse texto. Depois que os evangelistas seriam apenas copistas, eles teriam sido apenas copistas. Perde a espontaneidade, a liberdade, o fator único que cada um tem, a particularidade que cada evangelista tem, o foco que cada um dá, né? Então, por isso que no meio acadêmico essa ideia também não é muito aceita. Por fim, a terceira, que essa é um pouco mais aceita entre os meios acadêmicos, que é a teoria das fontes, das 2 fontes, das 3 fontes. Estou falando de maneira geral, das fontes, que seria o quê? Seria que existiu antes uma fonte, um texto escrito. Esse texto seria de ditos de Jesus. Alguém teria compilado todos os ditos de Jesus, e a partir desses ditos de Jesus, cada evangelista conseguiu fazer narrações, certo? Porque esse texto inicial, que o pessoal chama da fonte que, os estudiosos chamam de fonte que seria essa fonte única, seria uma fonte de ditos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, por exemplo, né? Essa teoria também, obviamente, que tem as suas limitações, né? Mas é a que mais aceita entre os acadêmicos. Dificilmente alguns vão colocar também junto com essa fonte que, e eu quero dar uma ênfase a essa fonte, a essa outra fonte que eu vou falar agora, que é o evangelho apócrifo, que a gente chama de evangelho apócrifo, porque não está na lista dos canônicos, é o evangelho de São Tomé, certo? Que são evangelhos ditos de Jesus. Eu até convido quem não conhece, é muito belo, belíssimo o texto, eu acho lindo demais, que ele fala justamente só os ditos de Jesus. E possivelmente, aos estudiosos, uma coisa positiva para essa fonte é de que ela seria da mesma época dessa fonte que. Então, o evangelho de Tomé e essa fonte que estaria mais ou menos na mesma época ali em que Paulo começou a escrever as suas cartas, lá na década de 50. Seria contemporâneo esses escritos, os escritos de Paulo com essas 2 outras fontes, né? Então, a limitação é de que a gente não tem essa fonte que, a gente tem os evangelhos de Tomé, mas também não há nenhuma referência na tradição do cristianismo, certo? Essa indicação de que existisse essa fonte, de que essa fonte, de que também teria se utilizado do evangelho de Tomé. Então são as limitações. No entanto, o que os estudiosos mais se aproximam é de que, de fato, Mateus teria se utilizado dessa fonte que, certo? Isso no primeiro momento, e também do evangelho de Marcos, certo? Também o evangelho de Marcos, Mateus também teria bebido um pouco da fonte do evangelho de Marcos. Marcos teria sido
segundo uma boa parte dos acadêmicos, teria sido o primeiro evangelho, que também teria bebido dessa fonte, da fonte Q, e Mateus teria se utilizado também do evangelho de Marcos. Aí eu não vou entrar muito nessa questão, porque aí seria um vídeo só para discutir isso, porque é bem complexo, certo? De como que essas fontes se entrelaçam, como que a fonte de Marcos, a fonte de Mateus, Lucas, como eles se relacionam, né, que é a questão sinótica. Eu abordo no meu livro, essas questões são abordadas no meu livro, mas é uma questão complexa que eu espero vocês, se for necessário, um outro vídeo só sobre a questão sinótica, né? Mas só para vocês terem uma ideia, eu coloco aqui no meu livro, só para vocês terem uma ideia aqui, como essa ideia das fontes se entrelaçando de uma fonte comum e delas se comunicando entre elas, só para você ter ideia, por exemplo, o evangelho, o que é comum aos três evangelhos? 330 versículos são comuns entre os três evangelhos. Então, Mateus, 2071, 303 e 30, Marcos, dos 661, 330, e Lucas, dos 1160, 330. Então, são 330 versículos iguais. Entre Mateus e Marcos, 178 versículos comuns. Entre Marcos e Lucas, 100 versículos comuns. Entre Mateus e Lucas, 230 comuns. Então, o que é próprio de cada um? Mateus 330, Marcos 53 e Lucas 500. Você tem ideia que a gente vai encontrar nos evangelhos muitos textos bem próximos do outro, com versículos bem semelhantes. Isso aqui é só uma ilustraçãozinha, está no meu livro. Eu até nem comentei o nome do livro, porque na verdade eu não defini ainda o livro. Por enquanto eu o chamo de O Reino dos Céus, comentário ao Evangelho de Mateus. Bem, ok, nisso aí a questão da fonte, resolvido isso. Então tem essas três possibilidades. Obviamente que cada um vai entendendo e tirando as suas conclusões. Uma coisa importante que eu quero colocar para vocês também é a estrutura política na época de Jesus, porque isso vai influenciar bastante no entendimento dos textos, certo? Então, todos sabem que na época de Jesus, Jerusalém, a Judéia, a Galileia, era dominada pelos romanos. Em 37 a.C., os romanos dominam definitivamente Israel, certo? Com Herodes Antipas, ou Herodes o Grande, certo? Ele chefiava o exército que dominou Jerusalém, e aos poucos Herodes o Grande foi dominando, conquistando regiões. Então, é importante dizer que quando Jesus nasce sob o governo de Herodes o Grande, certo? E até isso serve de elemento para definir em que ano Jesus nasceu. Existe um debate em que ano ele nasceu, que eu vou deixar isso próximo quando eu for comentar os textos da Bíblia, certo? Vou voltar a essa questão. Então, mais ou menos no ano 4, ano 6, Herodes o Grande morre e deixa a região para os seus 3 filhos. Bem lá no norte, bem em cima, lá na Síria, ali naquela região próxima à Síria, ali, parte da Síria, perto dela ali. Então ficou Filipe, certo? E aí vocês lembram na citação bíblica que fala da questão de João Batista, né? Que a mulher de Filipe teria deixado e se casado com Herodes Antipas, que é o irmão dele. Então, Filipe ficou lá na região norte, no meio ali na Samaria, na Galileia, teria
ficado o Herodes Arquelau, que é essa cena que eu coloquei para vocês de João Batista. E na Judéia teria ficado quer dizer, eu me atrapalhei aqui. Então, no norte lá, Herodes Filipe, certo? Na Samaria, na Galileia lá, teria ficado o Herodes Antipas, e na Judéia, Herodes Arquelau. Herodes Arquelau não fez um bom governo, e o Império Romano resolveu destituí-lo, exilá-lo, e colocou, embora Herodes Antipas que quisesse ficar com a Judéia, terminou não dando certo, e aí a Judéia ficou governada por meio de governadores. E o governador da época é Pôncio Pilatos, que vocês também conhecem. Certo? Está claro mais ou menos essa estruturação? Então, e como é a situação, a região política em Jerusalém? Então, tinha o governador, Pôncio Pilatos, na época da morte de Jesus, e tinha também um poder político-religioso, que era o Sinédrio, o grande Sinédrio, que era liderado pelo sumo sacerdote, que na época também da morte de Jesus, vocês também já ouviram falar, era Caifás, sucessor de Anás, seu sogro. Então ele era o sumo sacerdote que presidia o Sinédrio. E o Sinédrio tinha vários papéis políticos, legislativo, certo? Um poder muito grande, obviamente atrelado aos romanos, ao Império Romano, é claro, não tinha 100% de autoridade. Inclusive, ele não podia condenar nenhum cidadão, nenhuma pessoa à morte. E daí é importante entender isso, porque lá na frente, quando a gente for comentar os capítulos, os versículos referentes à morte de Jesus, a gente vai entender por que eles não condenaram Jesus, tiveram que levar para Pôncio Pilatos. Porque eles não tinham esse poder. O Sinédrio, o grande Sinédrio, mesmo sendo grande Sinédrio, não tinha o poder de condenar à morte uma pessoa. Então, esse Sinédrio, ele era governado pelo sumo sacerdote, como eu já falei, e era composto por 73 membros. Então, 71 membros, né? Então, quem participava desse Sinédrio? Os sumos sacerdotes, o sumo sacerdote, que é quem presidia, os saduceus, os fariseus, anciãos do povo e parte da elite aristocrata, né? Obviamente. E, sem dúvida alguma, obviamente, membros do Império Romano, claro, que ele é quem fazia lá o elo entre as decisões de Roma, os desejos de Roma, as ordens de Roma e a realidade em Jerusalém. Certo, pessoal? Então, na Bíblia, nos textos, a gente vai ver muita referência ao Sinédrio, ao grande Sinédrio. Mas também existia o que a gente chama de pequenos sinédrios, né? Em algumas cidades grandes, não em todas as cidades, mas nas principais cidades, existia um pequeno sinédrio, certo? Que era como se fosse uma câmara municipal, vamos dizer assim, né? Não tinha grandes poderes, formado por 23 membros, também no mesmo cunho, certo? Então, pessoal, está claro isso? Então a gente já viu a questão da redação, a questão política. Então Jesus se encontra nesse contexto. E uma questão importantíssima na questão política é de que Roma vivia o que a gente chama de Pax Romana, né? Que era o quê? Era uma época de paz, interna e externa, onde Roma não teve muitos conflitos, né? Se fortaleceu militarmente, fez um maior exército, e isso garantia uma certa paz entre eles. E o que Roma buscava a todo instante era eliminar qualquer tipo de conflito, de revolução que viesse questionar, o que viesse colocar em risco essa paz, porque essa paz dava certa tranquilidade, trazia benefícios financeiros, né? E, obviamente, poder e condições de se expandir cada vez mais, certo? Então, um outro ponto é a composição religiosa. Obviamente que Israel era um estado, vamos dizer assim, entre aspas, teocrático, né?
porque a tradição religiosa é fundamental, é preponderante no governo em Jerusalém. Então, as decisões que se tomavam, as leis que se buscava, internamente falando, tendo como base a lei de Moisés, né? Então, por isso que a gente diz que vamos dizer assim, um Estado teocrático, né? Levando em consideração que, de uma certa forma, limitado, né? Porque estava submetido ao poder de Roma. Mas tinha aqui a composição religiosa. Então, tinha um templo, o templo de Jerusalém, que era o grande centro do poder religioso, liderado, obviamente, pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único que tinha direito de entrar no Santo dos Santos, que aí é uma questão que a gente vai abordar também lá na frente, explicar bem direitinho como que era o templo, colocar a divisão do templo, lá na frente, quando a gente estiver comentando os textos, a gente vai abordar isso direitinho. Então, o composto pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelos levitas, e a função dos levitas foi aos poucos desaparecendo. Depois do exílio foi desaparecendo a função da celebração, ficou mais na parte do canto, né? E existia também as sinagogas, que as sinagogas eram espalhadas pelas cidades ou pelas regiões. Era onde as pessoas mais frequentavam, o seu cotidiano era mais as sinagogas. E aí os textos demonstram um pouco mais de familiaridade de Jesus com as sinagogas, né? E quem gerenciava o culto nas sinagogas? Os fariseus. Não existia necessariamente, como existe hoje, uma estrutura bem definida nas igrejas, como existe hoje nas igrejas, mas existia o presidente das sinagogas, né? E as pessoas que auxiliavam, faziam com que as sinagogas funcionassem, né? Não eram grandes templos, eram pequenos templos espalhados, né, pelas regiões, e basicamente pelos fariseus. Eram os fariseus que eram responsáveis mais pelas sinagogas. Dentre as sinagogas também tinham a função da educação. Então, as crianças, já aos 12 anos, elas frequentavam as sinagogas e as escolas das sinagogas. E quem era responsável por isso eram os fariseus, os fariseus escribas, né? Os escribas eram aqueles responsáveis para escrever, transcrever e interpretar a lei de Moisés, certo? Então, esse é basicamente a estrutura do templo e a estrutura das sinagogas, certo? Obviamente que o templo era o lugar central, onde todos os judeus teriam que ir pelo menos uma vez por ano fazer os sacrifícios, ou principalmente nas principais festas, fazer os sacrifícios devidos de acordo com a lei, certo? Eu já adiantei um pouquinho a questão dos grupos religiosos. Quando a gente falou do templo, adiantei também a questão dos grupos religiosos. Mas vou citar aqui alguns, principalmente os três grupos religiosos, porque é de suma importância, porque a gente vai lidar isso no cotidiano, quando a gente for estudar cada texto, cada versículo, a gente vai se deparar bastante com esses grupos. Então, tinha os saduceus, que é o grupo mais elitizado, vamos dizer assim. Normalmente, os saduceus, eles vinham das grandes famílias aristocratas, certo? E é daí, desse grupo dos saduceus, que vinham os doutores da lei, os sumos sacerdotes, né? Os saduceus, eles eram muito próximos dos romanos, porque, obviamente, que o poder político era entregue basicamente a eles. Então, eles eram muito próximos dos romanos, não questionavam muito o domínio de Roma. E esse é um dos motivos que vai haver o conflito entre saduceus e fariseus, né? E outros grupos separatistas, né? Então, os saduceus
a gente vai presidir o Sinédrio, como eu já disse, né? O sumo sacerdote, para fazer parte desse grupo. Não aceitava interpretação da lei de Moisés, acreditava que a Torá não deveria ser interpretada, deveria ser apenas lido e vivido, não havia espaço para interpretação. E também, né, muito no texto lá do Evangelho, a gente vai ver bem com calma isso, também eles não acreditavam na ressurreição, certo? O segundo grupo são os fariseus. Os fariseus aceitavam entendia que a lei poderia ser interpretada, certo? E parte dos fariseus não aceitava a dominação romana. Eles eram contra, embora não fosse aqueles contra de guerrear, de pegar em arma e tudo mais. Não era muito nesse estilo, certo? Mas ele não era muito a favor de Roma, não. E tinha os escribas, que fazia parte desse grupo dos fariseus, que, como eu já disse, é responsável para escrever, transcrever e interpretar a lei. Mas então, com a destruição do templo, nos anos 70, esses escribas buscaram redefinir o judaísmo, certo? E eles se tornaram os que a gente chama hoje de doutores da lei, né? Inclusive na Bíblia fala muito dos doutores da lei, aí a gente já entende mais ou menos o ano em que os textos foram escritos, né? Tinha também o grupo dos zelotas. Pouco fala na Bíblia sobre esse grupo, inclusive tem alguma tradução bíblica da Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que coloca o Simão como sendo, não Simão Pedro, né? o outro Simão, como sendo o zelota. Em outras traduções não coloca assim, como cananeu. Mas os zelotas eram grupos que, contra a dominação romana, eram grupos normalmente rural, certo? E que possivelmente foi responsável o estopim da guerra civil, digo civil porque foi entre os romanos e os judeus nos anos 60, culminando com a destruição em 70, né? Tinha também os sicários, que praticamente também não é muito falado na Bíblia, no Evangelho de Mateus não fala sobre ele, que esses eram mais rurais, se organizavam, ou ele era mais urbanos, se organizavam e andavam armados, né? Então, pessoal, tinha outros grupos aqui, tem vários outros grupos. Na época de Jesus, o movimento social era muito forte, existia muita resistência a Roma, e tudo se fazia, e é esse contexto da espera do Messias, né? Boa parte dos grupos religiosos de Jerusalém esperavam o Messias para se libertar de Roma, e todos esses movimentos, todos esses grupos sociais estavam envolvidos nesse processo, ok? Pareceu hoje um pouco mais de história, mas eu acho importante para vocês terem essa noção. No próximo vídeo eu falarei especificamente sobre a estrutura do Evangelho de Mateus, falarei sobre a divisão de capítulo e versículo, certo? Para a gente concluir essa introdução, certo? Então, agradeço a vocês, espero que vocês assistam até o final, não deixe de me seguir. Próxima semana mandarei um outro vídeo concluindo essa introdução ao Evangelho de Mateus, certo? Em breve concluirei o meu livro, esse livro estou revisando, O Reino dos Céus. A princípio, até agora está esse título, mas posso também mudar, ainda vou revisar, né? Ok, pessoal, um abraço, muito obrigado, me siga aí no Instagram.